se você, assim como eu, é uma pessoa consumista, você está lutando, talvez perdendo, que no caso seria estar se endividando, não conseguindo honrar todos os seus gastos atuais. E daí você se pergunta, como uma pessoa consumista consegue não se afundar em dívidas? Então, esse vídeo vai adentrar nessa difícil tarefa de entender como manter o seu nome limpo, mesmo tendo consciência de que você, eu, somos pessoas consumistas. E para isso eu vou dividir o vídeo em 3 blocos. No primeiro a gente vai entender essa situação, entender sobre o consumismo, por que nos tornamos e por que é tão difícil sair disso. No segundo, os erros que eu já cometi e que você pode estar cometendo, que faz você falhar nessa tarefa. E no terceiro, como tornar tudo isso mais fácil e conseguir conciliar a sua vida financeira. Então, no bloco 1, entenda por que você é consumista. A nossa vida, ela é movida pelo dinheiro. Você trabalha por dinheiro, você consome e conquista qualquer bem hoje em dia através do dinheiro. Seus objetivos e sonhos são guiados e estão ou não sendo realizados por causa do dinheiro. Por isso, se você não está conseguindo controlar o seu dinheiro, a falta dele está controlando a sua vida, o que você consegue ou não realizar e alcançar. Isso nos leva a entrar em um ciclo bem perigoso, que só aumenta o seu consumismo. Já que, ao se sentir frustrado por não ter ou poder realizar os seus sonhos agora e da forma que você gostaria, gera uma necessidade emocional, um vazio existencial, que pode ser momentaneamente esquecido com a compra de algo que muitas vezes, na verdade, é desnecessário para você, tendo um pico de dopamina no seu cérebro. Dopamina, que nada mais é do que um neurotransmissor conhecido como hormônio do prazer, que atua no prazer, na motivação e no aprendizado. Com o crédito facilitado e o bombardeio constante de publicidade, ofertas, novidades, achadinhos e sua vontade mais primordial e humana de se sentir pertencente e sempre um novo desejo do momento disseminado pela internet, pelas redes sociais, com a internet que nos traz tanta facilidade, nos aproxima de muitas pessoas e ao mesmo tempo nos afasta, já que todos, inclusive nós, estamos mostrando só a parte mais bonita das nossas vidas nas redes sociais. Consumir resolve nossas dores cotidianas e tudo isso rapidamente, acabando com o tédio, a sensação de atraso na vida e a ansiedade. Tudo isso meio que já respondeu a nossa próxima pergunta. Por que é tão difícil não ser consumista hoje em dia? Você não é fraco. O sistema que você vive e eu vivemos foi feito para estimular o consumo. Vamos ao bloco 2. Erros que você está cometendo. E eu cometi também. Você provavelmente não sabe disso ainda, porque nós não aprendemos educação financeira emocional. A gente acaba aprendendo só 2 coisas: gastar sem pensar ou tentar parar de gastar completamente. Nenhum dos 2 funciona. Como a maioria de nós não tem um super exemplo de alguém muito bem sucedido e que tem um equilíbrio perfeito financeiro nas nossas famílias, a gente acaba tendo só esses 2 exemplos. Ver alguém usando o seu crédito como se nunca fosse ter que pagar, não se importando se vai sujar o nome, se não vai conseguir pagar isso depois. Ou uma pessoa que é super rígida, muitas vezes que é inclusive criticada pelas pessoas ao seu redor. Alguém que é chamado de muquirana, mão de vaca. E sempre falam nas costas dessa pessoa que ela nem aproveita a vida e que é uma neurótica. Por medo e por ter consciência que não queremos passar por sufoco financeiro, ao ver e perceber que as pessoas ao seu redor que gastam tudo, sem se preocupar com amanhã, não conseguem conquistar nada, não realizam seus sonhos e tentando fazer alguma coisa diferente para ter um resultado, um futuro diferente, pensamos que teremos que ser a pessoa controladora. Ter uma super planilha gigantesca e perfeita com tudo. E literalmente todos. Qualquer um, qualquer centavo, mínimo gasto, controlados. E qual que é o problema disso? Você pode estar se perguntando. Nossa tendência é achar que daí sim, vai estar tudo perfeito. É que vira uma punição. E uma mudança muito grande. E a gente ainda não é o tipo de pessoa que conseguiria sustentar isso. Isso não é como você é. E talvez nem é como você realmente quer ser. Talvez você nem queira ser essa pessoa. E talvez até tenha medo de se tornar assim. E isso gera um efeito rebote financeiro. E talvez você não esteja entendendo isso, então eu vou explicar com um exemplo que você com certeza vai entender. Igual quando alguém com uma alimentação ruim, maus hábitos alimentares, ou que tem, sei lá, compulsão alimentar, entra em uma super mega dieta rígida. No auge da sua motivação da segunda-feira, essa pessoa consegue. Mas chega na terça e ela já tá começando a ficar cansada, porque é muito maçante manter.
essa rigidez toda. Na quarta, essa pessoa já tá chutando o balde. Totalmente. E após acabar cometendo um pequeno erro, comer um chocolatinho, ela já entende que fracassou e decide desistir de tudo. Assim acontece com as suas finanças. Na sua primeira falha, por mais pequena que ela seja, você já encara como se tudo tivesse dado errado. Como se todo aquele esforço que você fez não tivesse valido a pena. E aproveita que já falhou e gasta um monte novamente. Que nem a pessoa que chutou o balde comeu a geladeira inteira novamente. O excesso de controle gera cansaço mental. Se o seu método financeiro precisa de força de vontade o tempo todo, ele já tá condenado ao fracasso. Você não tem força de vontade o tempo todo, nem motivação. Eu também não tenho. Ninguém tem, tá tudo bem. Outro erro é cortar tudo que te dá prazer. Exemplos comuns dessa atitude: parar de sair porque vai gastar, nunca comprar nada, ficar sempre adiando e se punindo vivendo sem coisas que realmente precisa pra tentar não gastar. Viver só esperando o futuro. Assim, você só tá se punindo. E se punindo de novo, né? Então pensa, como isso vai ensinar pro seu cérebro, pra seu organismo interno, que guardar dinheiro, ter educação financeira, ter controle financeiro e manter o seu orçamento é bom. Vai ensinar, na verdade, o contrário. Vai ensinar o oposto, que é péssimo. Uma grande e constante tortura. Dinheiro e economia não pode ser só sobre privação. E aqui vem o nosso momento de virada. Eu espero que essa transição tenha sido legal, bacana e não vergonhosa. Tudo isso me fez perceber que o problema não era ser consumista. Até porque eu não sei se alguém pode dizer que não é pelo menos um pouco consumista. Com tudo que a gente viu no bloco 1. A verdade é que o problema não é ser consumista, e sim não ter regras, formas inteligentes de consumir. Com tudo que você descobriu até agora, chegamos ao bloco 3. E você pode estar até mais confuso de como é possível tornar isso fácil. Manter o nome limpo e as dívidas dentro do seu orçamento. Uma das maiores formas, e salvou muito, foi criar uma permissão oficial, sem culpa, para consumir. Eu sei que parece contraditório, mas, em vez de tentar parar de consumir e acabar falhando, coloque isso no seu plano. Um valor mensal livre, sem culpa, sem ter que criar uma justificativa e colocar aquilo como algo necessário, quando na verdade tudo bem que não seja o seu orçamento. Dinheiro para consumismo. E manter o seu prazer de gastar. E se sentir recompensado pelo seu esforço e não ter que se sentir culpado por nada. Resultado dessa atitude, o consumismo ele deixa de ser um impulso e de levar um dinheiro de outra área que já estava reservado para alguma outra coisa que também é necessária na sua vida, porque ele já está dentro do plano e já tem o seu próprio dinheiro para consumismos e gastos para prazer que você não precisa se justificar para ninguém, nem para você. Outra grande atitude é mudar a forma que você fala de si próprio. Em vez de falar para você ou para os outros, eu não posso comprar. Deixou bem dramático, né? Fale para você próprio que você é uma pessoa. Então eu vou falar para mim. Eu sou uma pessoa que protege o meu próprio futuro financeiro. E segue o acordo que eu fiz comigo mesma. Que eu mesma criei. Aí você adapta para você. Mais um dos pontos é ter um limite muito bem definido no seu cartão de crédito. Às vezes o banco aumenta o nosso limite, né, de surpresa, assim, você nem pediu. E a gente que já estava acostumado a gastar um certo valor, começa a gastar um pouco mais e sem perceber, assim, porque você está usando o limite que agora aumentou. Então, estabeleça para você mesmo o valor que você vai gastar de cartão de crédito. E se preciso, ajuste seu limite manualmente no aplicativo para ficar dentro desse valor que você definiu. Todo mundo sabe, já sentiu o pequeno micro sofrimento de ver o nosso dinheiro que você lutou tanto para conquistar saindo da sua conta rapidamente. Então, para evitar que você fique com micro sofrimento o tempo todo, quando paga suas contas, automatize tudo que for possível. Quando a gente não vê, nosso coração não sente tanto. Assim, contas fixas. Tenta colocar no débito automático, aquelas que não mudam o valor. E deixe uma transferência automática de um valor que você vai investir. Por que fazer isso? Porque é uma ótima ideia para o seu futuro. Você aprender a investir é uma ótima ideia porque multiplica o seu dinheiro. Para o dinheiro começar a trabalhar para você. Você ter uma segurança e um futuro mais estável e não ter que passar a vida toda correndo atrás do dinheiro. O mais rápido possível que você conseguir.
coloque uma transferência automática de um valor bem pequeno até você criar esse hábito, sabe? E é um hábito muito bacana de se ter. Se você não quiser se debruçar nisso agora, tá tudo bem. Você pode guardar esse valor, que já tá ótimo também. E no futuro, ou quando você se sentir mais preparado, ou acompanhe esse canal que você vai começar a aprender por tabela a investir, a cuidar do seu dinheiro. Todo mundo já passou por sufoco por não ter nada, nenhum real de reserva. E geralmente é exatamente assim que a gente acaba se endividando. Acabamos nos endividando. E temos que pegar um empréstimo, mesmo sabendo que vão ter juros abusivos. Você vai ter uma dívida que vai te deixar preso por um longo prazo. Mas sem reserva, quando acontece algum imprevisto ou alguma coisa do gênero, você não tem uma outra opção. Não tem nenhuma opção. Então, se proteja, faça isso por si próprio. Se você parar para analisar, é um ato de amor próprio, de autocuidado e de autoproteção. Seguindo todos esses dicas, truques e pontos, assim o seu nome vai estar limpinho, seu score nas alturas, sem depender de que você esteja se matando ou contando cada centavo, sendo extremista com você para que isso aconteça. E sem depender também da sua motivação. E o último ponto é entender as prioridades. Ver as prioridades, saber a diferença, o que é uma prioridade na sua vida, saber reconhecer isso facilmente. E você só consegue isso quando você tiver uma direção, um caminho que você consegue traçar para você mesmo e pro seu dinheiro. E tudo isso pode ser feito com mudanças pequenas que vão ir se acumulando e vão se tornar mais fáceis. Fazer as coisas e o seu orçamento mais simples. Faça isso ser o mais simples possível, de forma sustentável e possível. Um valor para você gastar sem culpa. E antes de tentar fazer algo grandioso, você tem que fazer algo que seja possível e fácil de sustentar no seu cotidiano, para você encaixar isso na sua vida. Isso era o que eu mais queria. E foi o que me fez criar esse sistema, essa forma de lidar com o dinheiro. Eu só queria ter paz e não ter medo de abrir um aplicativo de banco. Então, eu queria compartilhar isso para você ter isso também. Você pode gostar de gastar e continuar consumindo. Você não precisa viver sempre se restringindo. Você só precisa de um sistema que funcione e comporte a sua vida real, seu dia a dia. Então não pode ser algo pesado de cara. E você não precisa querer que seja pesado em nenhum momento, na verdade. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te trouxe alguma reflexão, comenta aqui embaixo. Esse canal tá começando, então qualquer mesmo interação que você tiver com ele faz muita diferença. Se você quiser ter um outro vídeo de algum outro conteúdo específico ou algo que você queira saber, me conta nos comentários. E tudo bem você começar pequeno e não saber de tudo agora, porque a gente tá aqui para aprender e compartilhar experiência rumo ao seu próprio fluxo da prosperidade. É isso. Tchau.